Agora fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Vamos falar sobre o seu trabalho, como que vai ser divulgado todo esse trabalho de 6 anos aí. Tá. Olha, o meu trabalho sempre foi a parte de cinema. Então nós nos contemos com a parte de produção, de laboratório. Desde 2009, quando o Coronel Telhado assumiu o quartel, ele me autorizou a acompanhar o trabalho desses policiais. Minha intenção sempre foi produzir um filme que chegasse mais próximo possível da realidade da rota. E então eu saía 5 vezes por semana, do início do trabalho do policial até o final. Então eram 12 horas por dia, acompanhando todo tipo de patrulhamento. Então era o patrulhamento com a vespertina, com a matutina e com a noturna, que eram 3 períodos, os 3 períodos que a rota trabalha. Então a ideia era pegar e levar para os atores como é que um policial de rota se comporta, como é que ele conversa com o criminoso, como é que é feita uma prisão, numa suposta troca de tiro, como é que é feito isso. Então todo o nosso trabalho foi em cima de um laboratório para instruir os atores durante aquele período de desenvolvimento de projeto e para a construção do roteiro. Eu fico muito feliz de ver que eu consegui concluir o meu objetivo. Foram 6 anos de trabalho dioturnos, onde nós acompanhamos várias ocorrências. E não tem como maquiar. Quando você está com uma câmera numa viatura e a coisa está acontecendo, é tudo muito rápido. Então não tem como falar, olha, o policial de rota é assim, assado. Não, é exatamente aquilo que está sendo mostrado. E o documentário ele mostra justamente o trabalho. Então a gente tem ocorrências de grande porte, tem ocorrências de médio porte, ocorrências simples. E hoje a gente vê também que a gente tem um documentário que vai ser levado para a população do verdadeiro trabalho, diferente de alguns livros, porque a gente tem um livro de um jornalista, temos um livro de um policial e nós temos o documentário que mostra o depoimento de 30 pessoas ou policiais que participaram do projeto. A gente tem a Paola Oliveira, que é filha de um ex-oficial de rota e é uma atriz, e o Oscar Magrini, que vai fazer parte do nosso projeto como um coronel no longa-metragem. E assim a gente deu continuidade a essa parte do documentário, atrelado no início com o projeto de longa-metragem, que é o... E quando vai ser exibido no cinema? O documentário ele vai ficar restrito para as regiões do estado onde nós concentramos o maior número de habitantes. Então, Piracicaba a gente escolheu com muito carinho para apresentar esse documentário, em virtude da grande quantidade de policiais que passaram pela rota, né? Inclusive nós temos um oficial que está trabalhando na rota, que é daqui de Piracicaba, e um soldado. Então esse foi um dos motivos da gente ter escolhido Piracicaba. Para o cinema, um documentário não é muito bem quisto. O cinema normalmente é ficção. Seria a segunda etapa desse projeto. Então esse projeto vai sair do documentário para ir para o cinema? Ele está indo para salas de cinema somente para uma única exibição em todo o estado de São Paulo. Depois ele vai se transformar num DVD, numa trilogia. Como eu disse, é uma parte inicial, que conta o início da rota. Depois nós temos a parte do Carandiru, onde vai mostrar o que aconteceu dentro do Carandiru, no andar onde a rota atuou, e não num todo. E a terceira parte, que é a rota nos dias de hoje. O que mudou de ontem, a forma que a rota está trabalhando hoje. E o que vai abordar o documentário? Esse documentário ele aborda várias questões, como a parte de direitos humanos, que é muito comentado, né? Hoje a gente vê que direitos humanos ele não é tão atuante em ocorrências simples, é só em ocorrências de grande repercussão, porque o policial militar muitas vezes ele não pode falar em relação a isso. Ele vai abordar como é que sente uma família quando perde seu ente querido, no caso um policial de rota que faleceu, foi morto covardemente com um tiro nas costas, porque a gente tem várias situações em São Paulo que quando o policial morre, ninguém aparece. Então é importante mostrar o que está no documentário, é uma morte que foi verdadeira, não é nada de cena, não tem nada simulado, e a sua mãe, né, a mãe desse policial recebendo uma bandeira. Ela entrega o teu filho para o Estado e recebe uma bandeira em troca, quando há uma ação covarde como essa. Mas numa ação como essa, como que entra os direitos humanos? Eles vêm, procuram, como que funciona? Olha, eu acompanho o trabalho há 6 anos, da rota em especial. Eu nunca vi os direitos humanos chegarem numa ocorrência onde um policial foi covardemente morto ou que houve um confronto e ele está no hospital. Infelizmente, eu tive que abordar dessa forma no documentário, onde eu coloquei várias pessoas que participaram, um jornalista,
e alguns comandantes e alguns policiais para abordar esse tema. Então, direitos humanos ele não é para a polícia militar, infelizmente. Eu sei que muitas vezes a gente é criticado por falar dessa forma, mas é uma verdade. Você só vê os direitos humanos em ocorrência que tem repercussão na mídia. Hoje mesmo eu estava acompanhando uma matéria de TV que não tinha os direitos humanos a favor do lado que deveria ser. Direitos humanos deveria ser para todos os humanos. E durante esses 6 anos de acompanhamento na rota, também tem o caso dos adolescentes, os menores infratores. Como que você vê essa questão? Olha, a gente vê com muita tristeza que não foi aprovada essa lei que pune o menor. Grande parte das ocorrências de violência em São Paulo são por menores. Por muitas vezes eu acompanhei prisões de menores. O menor, muitas vezes, por não ter uma informação ou por ser induzido pelos maiores a praticar um crime, é ele que atira, é ele que provoca um mal maior. Eu vejo que o policial não pode encostar no menor. O policial quando prende um menor, não pode falar prende, a palavra prender. Ele tem que falar, o menor ele tem que ser detido e tem que ser levado ao juizado de menores. Não pode usar a palavra prisão para o menor. Então tem muito benefício para menor. O Estado, as leis deveriam ser mudadas, porque a maioria dos crimes são cometidos por menores de idade. E a gente, dentro do patrulhamento, a gente vê que a maioria das ocorrências onde tem morte são praticadas por menores. Isso tem que ser mudado. Se não mudar, a gente vai estar criando sempre menores de idade para o crime.